Olá, sou Cristiane Soleri, estou aqui novamente na Escola Sabatina Fé em Ação, hoje com o último capítulo deste livro, que como aprendemos com ele, não? Crescendo em um relacionamento com Deus. Estou com um convidado da nossa igreja aqui de São Caetano do Sul, irmão Paulo Bertazzo. Ele é ancião da nossa igreja. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente para passar essa última lição, que é tão importante. Verdade, Cris. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz por estar aqui, por nós partilharmos essa mensagem, essa lição que fala sobre a eternidade, que é o desejo da humanidade. Sim, o nosso desejo. Que é o nosso desejo maior, né, de ver Jesus face a face. Isso mesmo. Estamos aqui para isso, né? A atingir esse objetivo, né? Que fala, né? Temos que pregar o evangelho para que isso logo aconteça. Exato. Então a gente vai fazer a nossa missão, né, Paulo? É verdade. Você pode começar fazendo uma oração para nós, por favor? Sim, vamos lá. Santo eterno Deus, nós somos gratos porque temos o privilégio de orar, expressar a nossa gratidão a Ti e também, Senhor, de estudar esse tema essencial para a nossa vida, que é a vida eterna que em breve trará a este mundo. Que ao estudar, Senhor, Teu Santo Espírito abra nossa mente, que possamos falar dos assuntos do céu e em breve, Senhor, estarmos junto contigo. Abençoe a cada um de nós e aos que estarão ouvindo e estarão vendo essa mensagem. Oramos por Jesus. Amém. Amém, amém. E o verso para memorizar dessa lição que se chama Por Toda a Eternidade, que o verso para memorizar está na 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que temos a aprender nesta última lição, Paulo, essa semana? Imagina essa lição, ao vermos a Bíblia quando ela foi escrita por Moisés, os primeiros 2 capítulos, ele fala da perfeição. Fala quando o ser humano foi criado, depois tudo era perfeito, Adão e Eva perfeitamente vivendo nesse lugar perfeito, belo, e a todo entardecer Deus vinha presencialmente falar com eles. Imagina. Uhum. No capítulo 3 fala da queda. E daquele momento em diante, foi o último período daqueles momentos depois da entrada do pecado, onde o homem teve contato direto, face a face com Deus. Uhum. Evidentemente que depois, no Evangelho, Jesus, como Deus, veio e se personificou num ser humano. E depois, então, aí ele ascendeu aos céus. Uhum. E jamais a gente viu a face de Deus. E ao Apocalipse, no final, ele fala da glória de nós estarmos o quê? Estarmos em contato visivelmente com Deus. Então, quando João expressa amados, que nós vamos ser semelhantes a Deus, hoje nós não somos semelhantes a Deus. O pecado degenerou a nossa semelhança com Deus. Mas nós vamos nos tornar semelhantes a Ele novamente quando Jesus voltar. E nós, então, aí, o DNA do pecado será extirpado e nós nos tornaremos semelhantes a Deus. Então, isso eu acredito que vai acontecer muito brevemente. Amém. Os planos de Deus, né? Não falham. Aquilo que Ele planejou no começo, aí o pecado veio e, né, gerou toda essa confusão, esse afastamento, mas Ele é soberano e Ele quer os filhos dele com Ele, né? Na sabedoria divina, que a gente é difícil um pouco a gente entender, porque nós somos limitados, né? Sim. Mas na sabedoria divina, Deus teve que permitir o pecado se manifestar para demonstrar não só
para nós, mas para o universo, o que o pecado, as consequências do pecado e o resultado do pecado. Então, Sim. aí foi a misericórdia de Deus que se manifestou e que, em breve, tenho certeza de que esse período, esse ato entre a perfeição da criação e a retomada da volta de Jesus, isso Sim. vai ser extirpado e logo o pecado não existirá mais pela eternidade. Amém, né? amém. E aí, na lição de domingo, começa dizendo assim: vivendo o hoje, que é, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje em dia, né, Paulo? A ansiedade já é um mal do século. Sim. O celular, com esses rios, né, os joguinhos, tomam conta da nossa capacidade mental ali e fazendo com que a gente tenha impaciência com tudo. E a gente quer viver sempre o amanhã, sempre preocupado com o depois e esquecemos de viver o aqui e agora. E essa lição fala um pouquinho disso, né? Jesus, ele fala ali, né? Viva o presente, não viva o futuro, sim. né? Futuro a ele pertence, né? Viva aquele momento do presente para você, vamos dizer assim, curtir o presente. Mas hoje a sociedade está muito ansiosa, ela quer tudo de imediato e quer para já, né? E isso traz, e a Bíblia fala exatamente nesse contexto de que nós devemos aguardar com paciência, né? Então, o mundo hoje, a gente vê um mundo conturbado. Por um lado, nós vemos um mundo crescendo, evoluindo, né? Nós vemos doenças sendo curadas e novas doenças surgindo por causa do pecado. Mas nós devemos viver o mundo presente hoje na expectativa da volta de Jesus. Não ficarmos limitados, não ficarmos focados nas coisas aqui dessa terra. Porque tudo passa. Tudo passa. Você vê que o material, ele deteriora, as coisas se deterioram, a nossa roupa que usamos, ela se deteriora. Então, aqui neste planeta, tudo perde o sentido e perde o sentido das coisas, do poder, né? Então, nós precisamos viver o presente, mas principalmente pensando no futuro, planejando o nosso futuro. Sim. Né? O presente hoje, ele passa e a gente precisa pensar no amanhã. E como pensar no amanhã? Em Cristo. É isso que é a nossa essência, a razão da nossa existência é pensar em Cristo. Então nós precisamos refletir, e você que está nos assistindo, que nós precisamos revigorar, nós precisamos renovar a nossa fé diária em Cristo. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós vamos esfriando. Mas ao estudar a palavra de Deus, nós vamos fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso desejo e preparando-nos, né? Nos preparando para o céu. Então, isso que é o que eu vejo importante. Tem uns salmos no capítulo 80 que foi escrito por Asaf. Asaf era da corte, eram os escribas da época. Capítulo 80, no versículo 9, ele diz assim, ó: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, 80:19, esse restaura no sentido de renova, fortaleça, dá-nos motivação para vivermos a presença e a esperança em Cristo, né? Por isso que precisamos fazê-lo. E aí, olha só que interessante, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, Deus deixou, tá tudo aqui, né, Paulo? Tudo que a gente precisa, saúde, finanças, tudo para o ser humano está aqui. E é muito interessante nós pensarmos que a gente fala, né, viva o hoje. Mas o hoje tudo é passageiro. Então, por isso que se pensa no amanhã. Só que o amanhã também será passageiro. O que é eterno? A eternidade. Sim. É só viver para Cristo. Então, o hoje, viver para Cristo, nos dá essa segurança. A logoterapia, que é a linha na psicologia que eu sigo, ela trabalha em cima do sentido da vida.
Sei. E eu falo, a pessoa, né, Uhum. que tem um sentido para a vida na eternidade, é muito mais fácil dela se restabelecer de Sim. qualquer sofrimento. Porque qualquer dor que a gente tem aqui, nós A gente vai sabemos. passar. Então, vamos supor, você tem uma doença crônica. Ela é Uhum. incurável. Mas eu saber que eu vou ter uma vida plena e feliz sem essa dor, né? Isso dá aquele ar, aquela vontade de realmente viver isso, esperar por Sim. isso, não é? Eu tenho uma experiência que eu tinha um irmão aqui na nossa igreja que chamava José Bezerra. Era um irmãozinho. E, infelizmente, o fim da vida dele, ele foi cometido por um câncer. E eu fui visitá-lo num sábado. E chegando lá, ele disse assim... Eu falei, irmão José, como que está? Tal. Ele falou, olha, eu estou feliz porque hoje eu acordei. Então, ele queria viver, Uhum. né? Mas ele falou, mas se eu descansar amanhã, eu sei que Jesus vai me ressuscitar naquele grande dia. Então, apesar do sofrimento, da dor, ele tinha esperança motivacional todos os dias para viver, né? Infelizmente, ele descansou no Senhor, descansou na terra, Uhum. mas felizmente no Senhor. E quando Jesus E voltar, eu então tenho, ele vai é, ser, e eu ele tenho, vai ver Jesus face a face, e eu né? tenho certeza que a próxima frase que ele lhe dirá será: Estou feliz que agora acordamos ou estamos aqui na nossa vida eterna, Exatamente. né? Eu acho que nós vamos ter o privilégio de ver muitos, muitos, muitos queridos que descansaram no Sim, Senhor. sim. Eu tenho saudade do meu pai. Meu pai já faleceu há quase 12 anos. E eu sempre tenho saudade porque ele era um grande amigo. Uhum. Mas eu tenho a esperança de que em breve eu vou vê-lo face a Sim, eu face também, novamente, eu né? também com o meu. O meu faz 6 anos que ele É, partiu e eu tenho fé, eu tenho essa esperança esperança. desse reencontro. E você sabe que é muito interessante, apesar de fazer 6 anos, Uhum. eu sempre, quando vou à casa da minha mãe, eu tenho a sensação de que foi um dia que ele foi ao médico. Sabe aquele dia que você vai visitar e ele não E está? não está lá, Porque eu né? tenho certeza desse encontro. Então, acalma o nosso Acalma, coração, né? acalma. Sua filha está longe, você sabe que ela está bem. Então, para mim, Sim. meu pai está só descansando. Então, quando a Exatamente. gente se Essa encontra. é a certeza da volta de Jesus nos motiva, Sim. nos tranquiliza e nos dá paz, Uhum. né? Você Esse vê, é, né, como que a esperança para o cristão que tem essa essa, confiança na vida eterna, ela acalma o coração. sim, Por isso que confiança. Cristo diz: Eu te dou a paz. E se a É, gente for pensar, é o que nós mais precisamos, porque, ó, exato. se você pode ter boa saúde, pode ter uma família maravilhosa, pode ter fortunas, mas se você não tiver Tem paz, paz, e nada ele disso. fala, olha, o que eu te dou é a paz, é o que realmente a gente precisa. É verdade. Na lição de segunda, você quer fazer mais um comentário? Não, Podemos. podemos Segunda-feira, continuar. face a face, olha só, né? Eu imagino, a gente fala, né? Ver alguém que você ama. Então, mesmo sua filha, Uhum. né, que está longe, vocês devem conversar por Ver por vídeo. vídeos, mas não é a mesma coisa Mas como estar face a presencialmente, face, né? e Cristo nos fala isso, é face a face. Exatamente. Eu lembro que um dia você deu um exemplo que eu achei bárbaro. Eu falei, olha, eu não tinha pensado dessa forma, porque eu fico imaginando, Uhum. como vai ser a volta de Cristo, todo olho verá. Uhum. Porque, olha, o céu, o mesmo aqui, eu enxergo o céu. Sim. Mas quem está no Japão não vê o mesmo céu que eu. Aí eu fico imaginando, será que na volta de Cristo, claro, vamos imaginar como uma criança. Eu vou ver um pedacinho da mão e alguém fila gigante. Ou então, né, quando ele diz assim, os apóstolos disseram, deixa eu sentar à sua direita, à sua esquerda, eu fico nos imaginando no tamanho gigante, né, de Deus, nós como grãos de areia, então todos ao lado dele, né? E aí você me disse uma coisa uma vez e eu queria que você replicasse isso. Como você acredita que será esse face a face? Esse Jesus virá, e hoje é um tema importante, que as pessoas acham que Jesus vai vir à Terra, né? Mas a Bíblia é bem Ela é clara clara que Jesus vai permanecer nos ares e os anjos virão à Terra nos buscar. Eu tenho certeza que Deus vai permitir, de forma tridimensional, que todo o planeta veja.
né? Para Deus nada é impossível. Nada, com certeza. Né? Essa tecnologia que nós usamos, isso vai ser algo, mas quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, quem estiver no Polo Sul, no Polo Norte, no Este, Oeste, vai ver Jesus vindo nas nuvens dos céus. Sim. Porque a promessa é que todo olho verá. Então, quando Jesus vir, e aí os anjos, né, o universo inteiro vai se deslocar. Não vai ser só os anjos e Jesus. O universo todo virá para resgatar aqueles que são escolhidos, não escolhidos, mas que aceitaram, que decidiram, né? Porque não somos robôs, que uns mais bonitos, outros mais feios, não. Foram aqueles que se dedicaram, que aceitaram a Jesus e que decidiram segui-lo. Então, esses vão vê-lo, né? Infelizmente, uma parte não vai ter esse privilégio de vê-lo, né? Então, nós vamos ver Jesus face a face. Imagina que nós vamos reconhecer, porque a Bíblia diz que numa nuvem, numa metade de uma mão, ela vai crescendo, 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 o som da trombeta, e aquilo vai aparecendo e vai ser algo fenomenal, maravilhoso ver aí Jesus. E nós vamos estar aqui na Terra, possivelmente a quilômetros e quilômetros de distância, mas nós vamos ver Jesus ali já. Sim. Rei dos reis, Senhor dos senhores, acima de todas as coisas, e Ele vai vir para nos buscar. Amém. E aí nós vamos ser levados para o céu com os anjos, nas nuvens, e nós vamos para o céu, para o trono de Deus, né? Essa viagem vai durar 7 dias. E eu falei, como será essa viagem? Eu não sei. Eu sei que eu quero estar nessa nuvem para ir para o céu. Com certeza. 7 dias passando por toda essa galáxias, esse imenso universo, e nós vamos chegar lá no trono de Deus. E que é maravilhoso que Ele já tem preparado para nós. Sim, e aguardando, né? As bodas do Cordeiro, né? O que aquela mesma ceia que Ele fez de uma forma simples com os discípulos, Ele prometeu que quando chegarmos ao céu, Ele nos daria o quê? Uma festa. Então nós vamos ser recepcionados com uma festa lá no céu. Então, e nós Quem não vamos quer ter esperar o por isso, né? Como você disse, né? Nem todos. Por quê? Não é porque Deus não quer. É porque Ele vai respeitar a vontade, né? Não, o livre-arbítrio é aquilo que Deus... Ele não força o ser humano a tomar decisão. Ele impressiona, ele procura convencer, ele procura mostrar, mas às vezes o ser humano rejeita, né? Essa é a rejeição. Então, só vai para o céu quem deseja estar no céu. Quem acredita e quem acredita que vai estar lá, né? E assim, o que é importante para acreditar, né, Paulo? Está aqui. A Bíblia, né? Ela mostra tudo, está tudo descrito aqui em detalhes de quem é Deus e o que a gente pode aguardar. Aí, na terça-feira, o tema é a noiva. Olha só. Quem tem mais sentido e vontade de viver do que uma noiva, esperando o grande dia? E é essa, né? Esse exemplo que ele nos deixa, isso que ele fala, nós somos a noiva e ele o noivo. Então, é aquela vontade mesmo, aquela expectativa de encontrar o meu amado, de encontrar, porque a noiva tem certeza de que o noivo a fará feliz para toda a vida. E é isso que Cristo nos promete. Então, até a gente fala, né, que o desejo no coração do ser humano é algo que realmente existe. Nós temos desejo de felicidade. Todo mundo, porque ela existe. E a gente sabe que aqui, mesmo que a gente tenha a felicidade, ela é muito passageira. Mas Deus nos promete isso porque é algo que teremos mesmo. Na festa, quem é a principal atração? Olha só que interessante, né? Você pode falar dos padrinhos, você pode ver o noivo, o pastor, quem seja. Mas quando entra a noiva, ela tem a atenção de todo mundo que está ali presente naquele casamento. É a noiva que é a atenção principal, né? E aí me deixa colocar um adendo nisso, Paulo, que eu acho muito interessante você ver, né? Cristo é tudo. Cristo é Deus, é tudo para nós. Sem Ele, nós não vivemos.
mas Ele nos coloca como a noiva. E aí o que é interessante nós pensarmos? Muitas pessoas não aceitam os mandamentos porque há muito legalismo, muita lei, né? Não quero liberdade. Mas Deus nos fala, nos coloca como a noiva no sentido mesmo para mostrar tudo é por vocês, é por amor. Então, por mais que Ele é o principal, Ele nos coloca, né? Como é interessante sentido. que a noiva aqui no sentido de relação, de pureza, né? Também. De relacionamento puro, e Cristo ele nos dá o sentido da pureza, né? Do amor verdadeiro, do amor puro que era como os nossos pais antes do pecado. Mas ele também traz o sentido da relação íntima, da intimidade do casal, da intimidade do relacionamento, da intimidade dos seres. E Ele quer essa intimidade conosco, né? Trazendo essa frase da noiva, da relação com o noivo, né? Olha A pureza, quantos sentidos e significados por uma pequena palavra que mostra tudo isso, né? Exato. Então a noiva é nesse sentido, a relação íntima com Deus. Ele quer Essa intimidade. Esse ponto importante, né? E ele fala aqui também no sentido da noiva da noiva. Nós somos a noiva, mas também ele fala de uma cidade que representa a noiva, né? A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Jerusalém, não a Jerusalém da terra, que tinha as suas imperfeições, mas a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, né? A cidade de Deus, construída por Ele. Essa Nova Jerusalém tem 12 portas. Pedras, ela tem a estrutura física dos materiais mais nobres e belos que Deus criou. A rua dessa cidade vai ser de ouro puro. A água que ali jorra é cristalina, é pura, puríssima, né? A árvore da vida estará lá, né? Então, a cidade santa é onde Deus habita e quer nos levar para habitarmos lá. Você sabe qual é a distância, qual é o tamanho dessa cidade? Ela é quadrangular. Ela tem... depende da medida, porque eles falam em diferentes centímetros, mas a Cidade Santa, ela é um cubo e ela tem 2.200 a 2.400 quilômetros de largura, de extensão e de altura. Olha, você já imaginou uma cidade com essa formação? Mas é o que está na Bíblia. Que consta. Ela diz, a medida que João escreveu é 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios, e transformando isso pelas nossas medidas. Então, imagina a arquitetura dessa cidade. Os arranha-céus que nós temos aqui na Terra chegam a quase que 1 quilômetro de altura, e é uma obra fantástica. Mas Deus preparou algo muito, 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 muito superior a isso tudo. Né? Paulo fala aquilo que o coração não sentiu, que o olho não viu, que a mente não subiu na mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Sim. Então, essa cidade representa o que é a grandeza, a nobreza. Deus, o nosso Deus, é um Deus perfeito. E Ele faz tudo perfeito. E nós, como cristãos, deveríamos ter esse sentimento de ser perfeitos. Sim, esse em desejo, tudo que nós né? fazemos, né? Eu fico imaginando quando Davi estava no seu palácio, lá um palácio, e ele olhou para o templo e disse assim: nossa, mas olha, eu moro num palácio todo decorado, e a casa do Senhor é lá uma tenda que foi construída, inspirada por Deus, mas está lá. E ele desejou, então, construir o quê? Um santuário perfeito para Deus. Mas Deus falou para você: olha, você não vai poder fazer porque você é um homem de guerra, de sangue, mas o seu filho vai fazer. Então, ele preparou, né? Então, esse sentimento é que nós devemos ter na nossa relação com a vida profissional, a nossa relação com a vida
com o nosso lar, a nossa relação no trabalho, a nossa relação na sociedade, que nós devemos buscar fazer tudo perfeito, porque Deus faz tudo perfeito para nós. Né? E está lá, né? Em Paulo diz, tudo que fizeres seja para a honra e glória do Senhor, Sim, né? sim. É isso mesmo. Não tratar assim no acaso, no desleixo, na última Sim. hora, sem organização. Deus, ele deseja que nós, como seres humanos, façamos tudo de acordo com a vontade dele, né? E aí, perfeitamente, sim, né? e aí nisso a gente pega até a lição que foi falada no domingo, né? Vivendo hoje. Quando você se dedica ao aqui e agora, você consegue ter mais dedicação, você consegue focar mais no que está fazendo. Muitas vezes a gente perde essa perfeição, todo o cuidado, porque você está preocupado muito mais com o amanhã, com o depois, do que olhando o aqui e agora. Isso em tudo na vida. Aqui tem um texto que eu gostaria de ler, do Grande Conflito, Sim. página 360. É um texto pequeno. Diz assim: essa bela descrição da cidade santa mostra a ligação profunda entre o povo de Deus e a cidade, pois ambos são chamados de noiva. A Bíblia descreve em detalhes a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital do reino e o representa, e é chamada a esposa do Cordeiro. Então, Deus faz a relação, é uma relação de interação e de relacionamento e de junção, né, entre o Deus e as coisas que estão ali com ele. Então, eu vejo que a intimidade de Deus em tudo, até na sua estrutura física da santidade, ele criou uma intimidade com E olha com só, ele, né? O que a Bíblia fala com relação ao marido e à mulher, né? Vamos colocar a noiva e o noivo. Homens, amem suas esposas, e mulheres, respeitem os seus maridos. E como que a gente vê, o ser humano vê hoje essa relação com Deus? Ai, mas para eu amar a Deus, eu tenho que sentir a Deus. Então as pessoas buscam até aqueles cultos que são, né? Ai, sentir a presença do Espírito Santo. Excitantes, né? Excitantes, que você tem aquela emoção, né? Sim. Envolvidos em emoção. Cristo fala, né? O que ele espera de nós é o respeito, ou seja, acredite nele, a relação, porque você respeita, o acreditar já é um respeito. Quando eu acredito no meu marido, eu estou respeitando ele. E é isso que ele fala. Então, você vê, né, como esse sentido abrange tanto para ter essa intimidade, porque quando eu respeito, quando eu creio, eu me entrego com muito mais facilidade àquela relação. Né? Quando os discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou, mas vocês estão me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu tenho íntima comunhão com Ele. Então, é essa comunhão que nós devemos criar na relação com Jesus, né? Com Deus, com as coisas de Deus, com a sua palavra e buscar criar essa intimidade com Ele dia a dia. Né? É isso mesmo. Isso que é importante, né? Sim. Na lição de quarta, seguindo o Cordeiro. Isso é um propósito, né? Sim. E que propósito é este, não? Quando você segue alguém, é porque você admira, porque você, né, tem um objetivo. Exato. E aqui ele nos mostra o porquê. Na década de 70 ou 60, acho que foi, teve nos Estados Unidos, era Jim Jones, acho que era. Já ouvi falar. Ele vivia numa fazenda e tinha vários seguidores que moravam, né, com o objetivo de buscar buscar a Deus, a santidade, né, a santidade, sim, aquela coisa toda. Mas as coisas não foram caminhando bem e chegou no final e esses seguidores eles cometeram suicídio coletivo. Sim. Infelizmente, né? Porque estava com drogas e com outras coisas e vinha a polícia e então eles decidiram tomar, resumidamente, essa decisão. Então, as pessoas têm necessidade de seguir alguém. Né? Hoje, os influencers é uma coisa assim que eu acho muito banal, muito assim, sem sentido, né? Pessoas
convencendo as outras pessoas a serem seus seguidores. Então, quando a gente olha para o lado espiritual, a gente vê que Jesus é o único exemplo, modelo perfeito que nós devemos seguir. Né? Em tudo, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus, ele nos deixou exemplos em todos os passos de como segui-lo. E qual era o principal objetivo. Sim. Né? Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa era a essência da vida de Jesus. Ele foi até a morte de cruz sem desferir uma palavra ou um ato que contrariasse o quê? A decisão da sua morte na cruz. Ele não precisaria morrer na cruz, daquela morte horrenda, ter todo aquele sofrimento. Ele veio para morrer. Sim. Poderia ser de uma outra forma. Mas ele passou por tudo aquilo, dando o exemplo para nós, dizendo, olha, o amor a Deus supera todas as coisas. E esse legado foi deixado, porque se a gente observar depois os cristãos que o seguiam, e também os discípulos que entenderam, depois do Pentecostes, entenderam o objetivo da mensagem de Jesus, eles sofreram também as mesmas consequências. Mas nada nessa terra era importante. O objetivo era o céu. Então, seguir a Jesus requer resiliência, requer dedicação. Seguir a Jesus requer paciência. Seguir a Jesus requer amor. E seguir a Jesus também requer uma entrega total da nossa vida para com Ele. E olha que interessante, tudo isso que você disse, o que requer para seguir a Jesus são dons que o Espírito Santo nos concede. Sim. Então, aquela pessoa que, por exemplo, está nos assistindo e sente que, poxa, mas eu não tenho paciência, eu não sinto que eu sei amar. É só clamar ao Deus, ao Espírito Santo, que Ele lhe concede tudo isso, não é? Sim. Então, assim, acaba sendo fácil seguir a Jesus. Você disse assim fácil, mas eu acho que é difícil. Por que é difícil? Porque nós estamos com a nossa natureza pecaminosa. Nós mesmos não conseguimos. Nós não conseguimos. Então, é uma luta. Paulo fala, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Então, seguir a Cristo requer vamos dizer assim, uma entrega total, uma resiliência. E nós precisamos ter esse desejo de fazer essa vontade, né? Eu fico imaginando quando Paulo era Saulo e se tornou Paulo, e depois a vida de glamour que ele tinha, de poder, e ele passou a ser um simples discípulo, deixando tudo aquilo para trás. Então, e ele seguiu a Cristo e foi até o seu final de vida. Então, nós devemos também meditar sobre esses exemplos na Bíblia para podermos ter o objetivo de seguir a Jesus. Né? Mas seguir a Jesus não é num passe de mágica. Seguir a Jesus quer dizer que é uma entrega diária, constante, e todos os dias... Perseverança, né? E ter essa perseverança diariamente. Né? Sim, porque você disse muito bem, não é fácil, porque é difícil a gente abandonar o eu. Então, eu quero, né? Eu tenho, então, por isso que tem que clamar ao Espírito Santo e deixar que Ele haja, né? Porque deixar fluir o amor que Deus nos concede, porque eu amo a pessoa, não, é o amor que Deus me concede, porque eu mesmo como ser humano aqui, pecadora, meu amor, ninguém vai querer, acho que nem meu marido, nem minha filha, né? É o amor que eu recebo de Deus para com todos, né? Porque e isso que é o difícil, a gente se esvaziarmos né, de nós mesmos. Quando aperta o nosso calo é que a gente demonstra a realidade das coisas, né? Mas nós precisamos ter esse abrandamento, né? Nós tivemos um pastor em São Caetano, eu era menino ainda, que chamava José Torres. Um pastor muito eloquente, tinha bons sermões. Mas ele tinha um xodó, ele tinha uma coisa pelo carro dele.
É mesmo? Nossa, o carro dele brilhava, a gente via que ele cuidava daquele carro. E uma vez um garoto passou uma pedra e riscou, e ele viu o garoto fazendo aquilo. E ele imediatamente saiu correndo atrás do garoto para pegar o garoto e querer dar uma apreensão. Só que ele tropeçou e caiu, ainda se machucou, e aí ele entendeu. Ele pregou um sermão a respeito, ele falou assim, eu entendi que o amor de Deus é maior. Que era simplesmente o carro? Ele falou, eu não precisava passar por aquela experiência. Sim. Mas Deus deu um tropicão nele, tropeção, para que ele pudesse entender o que é a importância do amor de Deus. Não imagino nem o garoto, nem o carro, nem o pastor, mas assim, com certeza, o garoto, né, pela lógica da vida, está vivo, pode proporcionar muitos mais frutos do que o carro dele, se tiver bom ainda hoje, o que eu muito duvido, né? Mas o pastor Torres, ele contou essa experiência, ele falou assim, exatamente sobre a questão do amor, né? Sim. Ele falou, porque se eu tivesse alcançado aquele garoto, a minha tendência humana era de esganar e dar uns tabefes nele. Mas ele falou assim, mas Deus colocou ali um tropicão e eu caí no chão, ralei meu joelho e tal, para refletir sobre aquilo que era um bem, né? E muitas vezes a gente age assim, né? Muitas vezes. E Deus, às vezes, puxa a nossa orelha e nos dá olha, não é assim que você tem que seguir, né? O Pedro, antes da morte de Jesus, era um. Sim. E o Pedro depois passou a ser uma outra pessoa, né? Sim. Então, seguir a Jesus requer entrega. E a gente tem que refletir sobre isso na nossa vida, porque se nós não refletirmos, nós vamos ter assim problemas, né? O ego, e a gente precisa e assim o que a sociedade muito prega hoje, né? Sim. O eu. Então, eu. E isso é uma falha tremenda. O materialismo, né? Como é esse exemplo que você deu e na brincadeira que eu quis citar, é nesse sentido, né? O material, tudo acaba. Mas o amor, né? Para com as pessoas, ele está em nós. Então, nós falamos até hoje a respeito dos nossos pais. O amor por eles não acabou, continua vivo. Exatamente. Né? Então, exatamente. E por qualquer objeto, mesmo que, infelizmente, o ser humano ame, ele passa, tudo passa. Tem um texto aqui também, que eu achei bastante... um textinho da lição que diz assim: o desejo pela eternidade arde em nosso coração. No íntimo sabemos que a vida é mais do que aqui e agora. A vida é que a gente não tem assim, se nós não cultivarmos, se nós não estudarmos, se nós não meditarmos, não refletirmos, não lermos sobre o céu, parece que o céu fica muito distante, né? Sim. Mas se nós estudarmos, meditarmos e pensarmos nas coisas do céu, o céu fica muito próximo de nós. Sim. Então, a gente precisa meditar sobre essas questões do céu, né? Aqui tudo se corrói, mas o céu estará permanente e será eterno. Então, nós precisamos ter esse desejo, né? É um desejo no nosso coração continuado. E quando eu estudei a lição de quarta, eu fiz uma anotação aqui que diz assim, ó, o que ocupa o nosso coração molda a forma como vivemos, né? Então, o ser humano, ele precisa de algo ou alguém além de si para direcionar a sua existência. O que ocupa a nossa mente governa o nosso coração. Sim. Então, o lobo frontal, que é o responsável, né, principalmente pela tomada de decisão, autocontrole e julgamento moral. Então, o quanto é importante a gente buscar isso e deixar esse céu, como você comentou, cada vez mais próximo, não distante. A nossa vida se restringe... A minha avó, por exemplo, há 104 anos. Às vezes eu leio na internet uma pessoa de 110, 112 anos. Mas chega nesse limite e acaba. Sim. Né?
A vida, então, aqui na Terra é muito curta, né? Eu fico imaginando, já me fizeram essa pergunta, quando Adão viveu 930 anos, quando Matusalém viveu 969 anos, ainda aos 600 anos tinha o vigor, porque eles ainda tinham os traços da criação de Deus, e depois isso veio se perdendo, e hoje nós estamos limitados a esses anos, né? Mas nessa pequena jornada nessa terra, a gente precisa refletir sobre a vida eterna, como seguir a Jesus e como ganhar a vida eterna. É isso mesmo. Porque Jesus, em Apocalipse, ele diz, eu cedo venho. A promessa dele está garantida, né? Então, nós não temos outra alternativa, não temos outra saída, a não ser o quê? Seguir a Jesus para ter vida eterna. Sim, isso mesmo. Então, isso que nós precisamos fazer para poder viver, viver bem, viver saudável aqui nessa terra e esperando a volta de Jesus. E aí, a lição de quinta, para fechar, não só a lição, mas como o trimestre, é um chamado. Venha. Ele disse que ele virá, mas ele coloca, antes dele vir, ele ainda fala, venha. Venha. A gente, para ir a Jesus, a gente às vezes fala assim, não, mas eu preciso vencer isso, preciso vencer aquilo, preciso vencer aquilo outro, aquilo. E a gente começa a colocar obstáculos ou barreiras ou coisas que a gente tem amor aqui na terra. Mas Jesus, ele diz o quê? Venha, da forma que você está. Sim. Ele não precisa desmistificar essas coisas, não. Venha da forma que você está, né? Da forma, e aí, com o passar do tempo, isso vai se aperfeiçoando, isso vai se amoldando, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nós não chegamos a Deus. Ele é o caminho, ele é o conduto. Então, nós precisamos nos apegar a ele. Se nós desejamos ter uma vida nessa terra limitada e pequena e sem futuro, então curta a vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa terra o máximo que ela pode dar. Mas se nós desejamos ter vida eterna, nós precisamos então nos pegarmos a quem é Cristo. Ele é o único caminho, a única forma, né? Então eu vejo que assim, algo não é algo, como que eu posso dizer, não é algo subjetivo, é algo objetivo, é algo concreto. Sim. Né? Algo concreto. E a gente vê ao longo da história da Terra, todos aqueles que seguiram a Cristo, eles estão aguardando no pó da terra, mas eles têm a segurança da vida eterna. Exatamente. E todos aqueles que morreram nessa terra, que ficaram sem a presença de Cristo, eles não têm razão nenhuma, né? Eu fico imaginando quando após o milênio, quando a Cidade Santa descer com todos os salvos e aquele mar de pessoas que ali estarão, irão desaparecer pela eternidade, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos uma vida curta, presente, ou queremos uma vida eterna com Deus, né? E isso não é ficção, isso é realidade. Isso é realidade. Isso não é ilusão, né? Então, nós precisamos meditar sobre esse aspecto importante. A lição de quinta-feira, ela traz aqui um texto de Isaías, que está no capítulo 55, versículo 3, né? Ele diz assim, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, deem ouvidos, ouçam, né? É um ponto importante. E quando Jesus disse, é bom que eu vá para que venha o Consolador, Jesus não podia mais estar presente, porque ele perdeu, ao vir para a Terra, a onipresença.
Então, lógico que ele podia se deslocar, mas ele falou, não, é bom que o Consolador venha. E o Consolador vindo à Terra, ele vai nos convencer do amor de Deus. Da verdade, da justiça, mas principalmente do amor de Deus. E é neste ponto que nós precisamos nos firmar. Nos firmar. Não há outra saída, não há outro caminho, não há outra forma. Se né? você quer essa esperança, essa vida, é esse o é o por caminho, isso que né? ele diz, né? Ele não fala eu sou um caminho, ele fala eu sou o caminho, ou seja, único caminho, o né? único, só existe esse. É. E a verdade, quando você pensa em verdade e mentira, a mentira, eu digo assim, não é que ela tem perna curta, ela tem várias pernas. Sim. Porque você conta uma mentira e para justificar você conta outra. Uhum. E a verdade, ela é uma só. Sim. Então você vê, Cristo é único, só um. João, ele diz no capítulo 6, versículo 37, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Uhum. Então, Jesus diz, o que vem a mim, de braços abertos, né? Ele deu o exemplo do filho pródigo e tantos outros exemplos, Maria Madalena, ele falou, vai, não peques mais. Então, Jesus nunca condena o ser humano. Ele não veio para condenar, né? Ele veio para amar e para atrair. Então, nós temos que ter o desejo de estar com Ele e este é o único caminho que nós temos porque Ele nos ama, Ele nos aceita com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, mas Ele vai encaixando cada um desses pontos e vai trazendo a segurança, a serenidade, o equilíbrio. Não é ele que escolhe, né? Ele escolheu a todos. Sim. Ele morreu por todos. Todos. É nós que escolhemos, né? A verdade. escolha é nossa. É verdade. E, assim, eu gosto muito do livro de Apocalipse, eu estudo ele. Normalmente, às vezes, eu acho assim que aqui tem textos importantes, né, que nos dá no capítulo 21, que começa novamente os dois primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, depois ele vem nos últimos capítulos, ele fala da questão da vida eterna, né? Então, a certeza de que nós temos aqui na Terra, nós temos sofrimento, nós temos dor, separação, nós temos, por mais, há momentos felizes, há momentos tristes, mas no versículo 4 aqui de Apocalipse, ele diz assim, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Então, a lição desse trimestre falou desses pontos todos, mas a eternidade é uma certeza que nós temos e que nós precisamos ansiá-la, desejá-la e trazer para o nosso viver diário. Né? Isso mesmo. Onde nós estivermos, temos que estar refletindo, né, exatamente sobre o amor de Deus, né? É viver o hoje com esperança, Isso. Né? Esperar pacientemente, mas com essa convicção de que esse dia está breve logo, né? E eu queria falar para os nossos internautas ou para o pessoal que vai estar ouvindo, há um Apocalipse capítulo 22, versículo 2, que diz que, assim, no meio de sua... aqui, capítulo 22, versículo 20, desculpe, 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, vem Senhor Jesus. Amém. Então, essa é a certeza que nós temos. Jesus vai voltar. Jesus virá a essa terra. Queiramos ou não. Aceitemos ou não aceitemos. Ele vai voltar. Amém. E quando ele voltar, todos nós possamos estar o quê? Esperançosos e abraçar. Se formos para o descanso,
Ele vai nos ressuscitar. Se tivermos o privilégio de ficarmos vivos, nós o veremos também vindo nas nuvens dos céus. Então, que o nosso desejo seja, o seu desejo também seja de cultivar a vida eterna em você. O que é cultivar a vida eterna? É ter uma relação íntima com Jesus todos os dias. Isso mesmo. E isso vai nos fortalecendo, e eu tenho certeza que nós estaremos no céu vendo e lá vivermos eternamente. É isso mesmo. Só que a vida, nós no céu, nós vamos receber um novo nome, nós vamos receber uma vestimenta nova, nós vamos receber uma coroa, nós vamos ter ali a perfeição em nós e a vida íntima com Jesus, porque nós vamos vê-lo face a face. Porém, a nossa vida não ficará nos 1000 anos, ficaremos no céu. Mas a nossa morada eterna será aqui nesse planeta que será o quê? Ele será renovado. Deus vai renovar esse planeta. E aqui nós teremos o quê? A nossa casa, a nossa vida, e o trono de Deus estará presente aqui nesta terra. O universo virá adorar a Deus sábado após sábado, virá adorar no nosso planeta. Veja que o único planeta do universo onde Deus vai estar presente fisicamente será o planeta Terra. Sim. E que Deus, e ali, eu vejo a maravilha, assim, porque nós vamos poder trabalhar, nós vamos poder nos desenvolvermos, nós vamos poder, todo o conhecimento que vier à nossa mão para obter, nós vamos obtê-lo. Todo intento que quisermos construir, nós vamos construir, mas só será possível isso acontecer na realidade da nossa vida se você e eu estivermos lá. Para tanto, precisamos nos esforçar e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, hoje, nesse momento. E assim garantiremos a nossa vida eterna em Jesus. Amém, amém, é isso mesmo, lindo. E assim, né, Paulo, nós sabemos que, acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes são pessoas que creem em Deus, mas eu espero que aconteça daquele que de repente tenha caído aqui por engano, sabe? Que nem acredita. E às vezes essas pessoas que não acreditam, elas dizem assim, essa esperança cristã é uma fuga da realidade. Isso, não, porque para nós é verdade, a gente sabe que é verdade. Né? Que é um tipo exatamente. De um ópio, mas isso não reflete. Isso é que o Satanás procura colocar na mente das pessoas. Mas é uma realidade. Eu deixo um recado para essas pessoas que pensam dessa forma, né? Que isso, mesmo que no ponto de vista dele, como para nós, a gente vê e sabe, porque isso é real. A pessoa que usa de artifícios para ter liberdade, ela está sendo cada vez mais presa. Ela fica cada vez mais presa àquilo que parece dar liberdade. Isso. A nossa liberdade é Cristo. E essa é a nossa realidade. Sim. E viver nessa esperança faz com que a gente consiga viver o hoje com mais paciência, com paz, perseverar no amor e na servidão de tudo, como você comentou, de fazer o serviço, todo o serviço perfeito, porque a gente tem a esperança dessa vida eterna, de encontrar a Cristo. Então a gente consegue viver dessa forma, não na liberdade fora da realidade, porque mesmo que no ponto de vista de alguns isso seja ilusão, é uma ilusão que nos mantém ativos, vivos e felizes. Exatamente. Eu estava vendo a primeira lição desse trimestre e tem um texto lá da primeira lição. Desse livro? Trimestre, nesse compêndio, que está em João 15:9. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você também. Aqui diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam aonde? No meu amor. Então, a lição começa com o amor de Deus. E nós estamos finalizando uma lição
falando sobre as delícias da eternidade, mas nós precisamos ter o amor de Deus. Isso mesmo. Só que precisamos corresponder a este amor. Amor, exatamente. Falou da noiva, que ela corresponde para o noivo. E aqui nós precisamos, como filhos de Deus, corresponder esse amor para com Deus. É isso mesmo. É isso. Que lição maravilhosa, né? Isso. Nós esperamos que vocês tenham, como nós, crescido, que aqui falava crescendo. E hoje a gente pode dizer que a gente cresceu, continuamos, né? Crescendo. Porque crescendo sempre nesse relacionamento com Deus. Aguardamos vocês para o próximo trimestre com uma nova lição. Aqui estou finalizando o trimestre com o Paulo e a próxima lição falará sobre Paulo, né? É uma carta interessante. Muito Paulo interessante. Muitas lições para nós. Temos né? muito a aprender. E eu lhe aguardo aqui, né? Vamos ver se consegue para o próximo trimestre, sim. Mas virá outras vezes. Paulo, quero te agradecer muito por ter aceitado, por estar aqui, por ter compartilhado essa lição que foi maravilhosa, né? E te aguardo para uma próxima. Eu que agradeço. E a vocês, nós pedimos, né? Nos ajude, curta, compartilhe, comente, ajude a propagar o Evangelho, para que Cristo venha logo. Até a próxima lição. Tchau, tchau.